Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Ângelo. Esse aqui é um vídeo complementar, né? Eu já tinha apresentado 4 vídeos anteriores, né, abordando sobre esse tema, mas eu queria entrar em um pouquinho mais de detalhes no gráfico que eu mostrei lá no vídeo, no quarto vídeo, que é exatamente esse aqui. Então eu fiz lá uma exposição, né, a respeito do meu entendimento acerca da forma como os eventos ocorreram, né? Fazendo aí considerando aí a forma como os judeus eles contam os dias, né, da semana. E aí, para tentar ser um pouco mais didático, eu fiz essa nova apresentação aqui, começando, em vez de começar primeiro pelo dia, começando primeiro pela noite e finalizando no dia, né? Porque é dessa forma que os judeus eles contam os dias, né, da semana. Então ele começa de noite, né, do pôr do sol de um dia, se inicia o dia do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do dia seguinte é que fecha ali o período de 24 horas, né? Então, como eu havia dito, né, existe aqueles que defendem a ideia de que Cristo foi crucificado e morto na sexta-feira, eles adotam o que eles chamam de contagem inclusiva, né? Ou seja, qualquer parte do dia considera-se o dia como um dia inteiro. Então, nessa consideração, né, então eu fiz aqui, né, mais ou menos um gráfico, né, para se encaixar no pensamento que é defendido aí por esses, né, essas pessoas que fazem isso, inclusive teólogos também, não desmerecendo aí o entendimento, o pensamento deles, mas como seres humanos somos passíveis de fazer interpretações erradas. Então, vamos lá. Considerando que o dia começa na noite, né, porque no cair, de acordo com os textos, né, dos evangelhos, a ceia do Senhor ela foi celebrada ali já quase no finalzinho do dia, né, que já estava na virada do dia para iniciar ali o dia da Páscoa, que era o dia da preparação. Então, eu considerei que como o dia da Páscoa é o 14º dia, então eu estou considerando que a ceia, né, de acordo com os relatos bíblicos, que a gente já mostrou aí nos vídeos anteriores, né, você pode ver, a ceia ela foi celebrada já aqui no finalzinho, né, já no crepúsculo da tarde, já quase ao anoitecer. Então, aqui o Senhor Jesus ele celebrou a ceia, né, e ali ele firmou a nova aliança, o novo pacto, né, onde na primeira aliança, né, ali representada ali pela Páscoa, né, quando o povo foi libertado do Egito, foi representado pelo Cordeiro e pelo sangue do Cordeiro, né, o animal. Nesse caso aqui, Jesus está firmando uma aliança que já não mais seria quebrada e não precisaria estar sendo feita anualmente, né? Anualmente que eu digo porque Cristo morreu, sendo ele o Cordeiro perfeito, perfeito sacrifício, e o seu sangue, ele já, a partir do momento que ele morreu lá na cruz, ele já se estende, né? Não precisa de novo ficar morrendo um novo cordeiro, né? Cristo já fez isso. Então, ao finalzinho desse 13º dia, se celebrou a ceia do Senhor. Na noite daquele dia, que já na verdade, quando entrou a noite, já é o 14º dia, ou seja, já não é mais o 13º dia, é o 14º. Esse 14º dia, de acordo com a lei dada a Moisés, é o dia em que se faz os preparativos aí para o início do ciclo das festas. E o primeiro dia, que é chamado de dia da preparação, é onde ocorre ali a Páscoa, onde ao crepúsculo da tarde é morto um cordeiro e esse, né, após ser morto, é preparado para a noite, onde se inicia o primeiro dia das festas dos pães asmos, né, os judeus eles comerem tanto da carne daquele cordeiro que foi morto, quanto comerem dos pães asmos, né, que é o pão sem fermento, e as ervas amargas. Então, nessa noite aqui, Cristo foi preso, né, traído e preso, lá no Getsemane, né? Então, aqui ele foi preso, foi levado à casa de Caifás, isso à noite. A Caifás foi interrogado, foi julgado e sentenciado e condenado por eles, né, injustamente. E aí,
A Bíblia fala que, certamente, né, Jesus ficou lá detido, né, até o raiar do próximo dia, e no dia seguinte, como é relatado, ou seja, já ao despontar do amanhã, né, do dia, né, do 14º dia, né, Jesus foi levado da casa de Caifás até Pilatos, né, até o pretório. E lá, eles deixando Jesus na mão de Pilatos, né, porque eles mesmos não poderiam matar Jesus, né, então eles tinham que essa sentença teria que ser dada por uma autoridade romana. Então, os fariseus levaram Jesus até Pilatos. Aqui, Pilatos interrogou Jesus, foi pressionado e aí condenou Jesus à crucificação, à morte por cruz. Então, por volta das 9 horas, Cristo foi crucificado. 9 horas representa a terceira hora. E aí, da sexta hora, que é o meio-dia, né, até a 9ª hora, que foi quando Cristo expirou. Então, Cristo expirou mais ou menos ali às 3 horas da tarde, do 14º dia, né, que era o dia da Páscoa. E para que os corpos, né, não ficassem lá pendurados crucificado, porque aquele dia era um dia de preparação, né, que estava se iniciaria o primeiro dia ali da Páscoa, dos pães asmos, né, que era uma festa que durava ali uma semana, e o primeiro dia era um sábado. Então os fariseus, né, os judeus, não queriam que os corpos ficassem expostos um dia inteiro, né, porque eles não iam poder tirar os corpos da cruz, né, porque era um dia de sábado, né, e eles não poderiam fazer nenhum tipo de trabalho dessa maneira, de acordo com a lei. Então, ao cair da tarde da Páscoa, né, que era o 14º dia, Cristo foi tirado lá da cruz e foi sepultado num sepulcro, né, bem próximo ali onde ele havia sido crucificado. Então, como Cristo foi sepultado já ao finalzinho aqui desse dia, o pessoal que tem a consideração da inclusão, né, da contagem inclusiva, essa porção do dia 14 ele já considera como um dia inteiro, ou seja, ele já considera como um dia e uma noite, né? Então ele já aponta aqui que isso foi uma sexta-feira. Como a Bíblia fala que quando Jesus foi sepultado e já estava se iniciando o sábado, então o pessoal que considera essa contagem exclusiva, elas entendem que esse sábado se refere ao sábado semanal, né, o 7º dia. Então, seria esse dia aqui. Então, na contagem deles, Cristo teria passado uma noite e um dia, né, com essa contagem inclusiva, mesmo ele tendo sido morto aqui já no finalzinho da virada do dia 14 para o dia 15. Passou o sábado, né, sepultado, né, então ele passou aqui mais uma noite, mais a segunda noite, né, e o segundo dia. E no dia seguinte, que é o domingo, na alta madrugada, conforme a Bíblia relata, porque as mulheres, quando foram até o túmulo de Jesus, elas já foram, ainda o sol não tinha nascido, né? A Bíblia fala que era alta madrugada, ainda era escuro, então o sol ainda não tinha despontado ainda. Então, e quando elas chegaram lá, os anjos falaram para ela que Jesus já havia ressuscitado. Ou seja, elas foram até o túmulo, Jesus não estava mais lá, o corpo não estava mais lá, e os anjos que estavam lá informaram a elas que Jesus já havia sido ressuscitado. Então, tudo leva a entender que Cristo ressuscitou na madrugada do domingo. E, mais uma vez, né, a contagem inclusiva, como foi uma parte do domingo, considera-se que Jesus ficou, né, a terceira noite e o terceiro dia também do domingo. E aí, eles defendem que aqui se encaixa, né, os 3 dias e 3 noites. Só que existem alguns textos, né, que já foi mostrado, eu deixei aqui em destaque, pelo menos 2 deles, que ficam uma interrogação. Por exemplo, em Marcos, né, é um complemento aqui do que foi dito em Lucas, né, Lucas 23, 56, que trata desse mesmo contexto aqui de Marcos. Só que em Lucas é dito o seguinte, né, que elas foram até o local ver onde
José de Arimateia havia deixado Jesus sepultado, elas identificaram lá o sepulcro, né? E voltaram para preparar os aromas e os álamos, né? E bálsamo, né? Que era os itens, né? Os ingredientes para fazer o embalsamento de Jesus. Porém, logo aí tem um ponto e diz assim: e sábado elas descansaram conforme o mandamento. Então, aí dá a entender o seguinte, né? Que esse sábado que fala lá em Lucas é o 7º dia aqui. Na verdade, que é esse dia aqui, né? Que é o primeiro dia, né, dos pães asmos, que também é um sábado. Segundo a lei, esse primeiro dia dos pães asmos é considerado um sábado. Mas não se refere ao sábado semanal, o 7º dia. Mas, na contagem inclusiva, considera-se que esse sábado destinado aqui ao primeiro dia dos pães asmos é também o sábado, o 7º sábado. E aí, lendo o texto lá de Lucas, fica entendido que é isso, porque de fato o sábado que Lucas menciona lá é referente ao 7º dia. Porém, quando a gente lê Marcos, né, que faz parte daquele mesmo contexto, ele diz o seguinte, que passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. Ou seja, elas compraram esses itens, né, que é mencionado em Lucas, apenas passado o sábado. Então, como que elas conseguiram comprar, né, esses elementos e prepará-los, né, ao mesmo tempo, na madrugada? Não faz muito sentido, porque quando elas, até o momento que elas foram ver onde Jesus tinha sido sepultado, já estava já se iniciando o próximo dia e era um sábado, elas não poderiam fazer nada desse tipo. E quando elas saem ao encontro de Jesus, elas vão ainda à noite. Então, certamente não havia comércio aberto aqui para elas terem esse tempo de preparar esses itens, né? E ainda assim, né, naquele mesmo dia, ter ido até Jesus, né? No domingo, onde ele já tinha ressuscitado. Mas aí alguém pode falar, mas pode ser que alguém, né, nesse período aqui, né, da noite, né, até uma parte da noite do domingo aqui, algum comerciante estava aberto e tal, beleza, né? Pode ser tentar refutar essa passagem com essa ideia, né, esse pensamento. Mas o que dizer disso aqui? Desse texto aqui de Mateus, fala assim, ó, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, né? Então aqui, ó, o dia da preparação é o dia que Jesus foi morto. O dia seguinte, depois, né? O depois é um sábado. Então, os principais sacerdotes e fariseus não poderiam se encontrar nesse dia aqui com Pilatos para tratar desse assunto, né? Porque esse sábado aqui eles não fazem serviços, não fazem nenhum tipo de trabalho, né, secular, a não ser aqueles que estão relacionados ao ciclo das festas. Então, ele fala, no dia seguinte, né, no dia seguinte, depois do dia da preparação, ou seja, o dia seguinte seria um domingo. E aí, de novo, né, aqui, quando eles entram para falar com Pilatos, Jesus já tinha sido sepultado. E ele pede nesse texto, né, se você ler ele todo, né, ele vai do 27, 62 até o 66, que eles falam para Pilatos reforçar, colocar guardas no sepulcro onde Jesus foi sepultado, para que ninguém tirasse o corpo de Jesus de lá. Então, isso não foi feito no sábado, mas foi feito num dia seguinte, num dia posterior. Então, assim, fica um pouco fora de contexto, né, essa inclusão, né, pelo menos para mim, né, no meu entendimento, naquilo que eu estou lendo, não fica coerente essa inclusão, né, desse momento aqui. Dizer que, né, que as mulheres compraram, né, os aromas, né, como foi dito aqui, passado o sábado. Então, compraram o aroma aqui na noite do domingo e que os fariseus se reuniram na noite do domingo. Quer dizer, não faz muito sentido. Então, ao meu ver,
essa linha de pensamento, de inclusão, né, de dias, né, considerar uma parte do dia como um dia todo, porque eles tomam como base um relato lá do livro de Esther, quando é feito um decreto lá contra os judeus, e quando Esther toma ciência, ela pede para Mordecai, né, reunir o povo judeu e que eles ficassem, entrassem no jejum e que eles ficassem sem comer, né, dia e noite, né, por 3 dias. E porque depois, né, isso seria algo que iria para poder ela ir até o rei, né, sem ter sido chamada, que isso era algo errado, né, era proibido fazer isso, a não ser que o rei, né, estendesse lá o cedro, né, para poder aceitar aquela presença, né, da pessoa ali sem ser convidada. Então ela convocou esse jejum de 3 dias, né, onde tanto ela quanto os judeus e seus servos, né, ficariam ali 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Mas a Bíblia fala que no terceiro dia ela se arrumou e foi lá ter com o rei. E aí as pessoas falam, pô, mas ela não ia, falou para ficar em jejum 3 dias e 3 noites, depois ela ia lá. Aí, baseado nesse texto, é que o pessoal, assim, a maioria dos argumentos que eu já vi, né, de pessoas falando sobre isso, eles se baseiam nesse argumento de que eles não consideravam dias completos, né? Ou seja, ele considerava que parte do dia era considerado como se fosse um dia completo, né? Porque ela não completou, né? Segundo o texto, não dá entendimento que ela não completou os 3 dias e 3 noites e foi ter com o rei, né? Mas existe um outro texto também, isso está em Samuel, 1 Samuel 30, né? Do 11 ao 13, onde um escravo, né, é encontrado pelo exército ali de Davi, e esse escravo estava sem comer e sem beber por 3 dias, né? E quando ele é questionado, né, por Davi, ele diz que tinham deixado ele ali e ele ficou sem comer por 3 noites e 3 dias. E quando ele fala já havia 3 dias que ele não comia, né? Então ali ele faz a menção do dia 3 dias e 3 noites e fala de 3 dias como dias completos, entende? Então, assim, não dá muito para apenas tomar o texto lá de Esté e dizer que, pelo menos na minha visão, tá? E dizer que isso é algo que deva ser levado como regra, né? Quando Jesus fala que ele ficaria 3 dias e 3 noites, né, e compara ao evento de Jonas, entendo que ele ficou 3 dias e 3 noites completos, e não parte do dia e considerou como um dia completo. Para mim não faz sentido isso. Então, essa é a visão aí, né, que muitos, né, tomam para dizer que Jesus morreu numa sexta-feira, né, e que o primeiro dia dos pães asmos, né, que é um sábado solene, também coincidiu com o 7º dia da semana. Então, essa é a visão. Só que, para mim, não encaixa aí os textos nesse formato. Agora, vamos olhar para esse formato, que é o que eu hoje defendo. Os dias lá, né, como eu já mostrei em slides anteriores, no quarto vídeo, se não me engano, você vai ver isso melhor, os judeus eles consideram as 24 horas do dia dessa maneira. O dia se inicia ao cair do sol, né, do dia anterior, então às 18 horas do dia seguinte, né? O que para nós seria 18 horas do dia 12, para os judeus às 18 horas ali já seria início do dia 13, né? É assim que eles entendem. Então aqui, 18 horas é o início do dia para os judeus. Aí temos aqui às 6 horas, que é quando se finda a noite, né, e as vigílias, né, a madrugada ali, inicia o dia claro. Esse dia claro vai até às 18 horas também desse dia, quando já vai ter a virada para o dia seguinte. Então, seguindo o raciocínio, o cair do dia 13, né, o crepúsculo da tarde, Jesus ceou com os discípulos, né, a ceia do Senhor. Na noite do 14º dia, Jesus foi preso, traído, interrogado por Caifás, né. Ao amanhecer, né, os judeus, né, os fariseus, levaram Jesus da casa de Caifás até o pretório,
onde Jesus ali foi interrogado por Pilatos, e ali Pilatos, né, o condenou à crucificação, né, pressionado ali pelos fariseus, né, os saduceus, os anciões escribas. Foi crucificado. Ao cair da tarde desse dia, que era Páscoa, Jesus morreu. Já no finalzinho, já quase entrando no dia seguinte, né, que iniciava ali o primeiro dia, né, da festa dos pães asmos, Jesus foi sepultado ali, né, foi levado por José de Arimateia. Então, aqui é o dia que Cristo foi sepultado. Então, ele passou a primeira noite sepultado, que é o 15º dia, que é um sábado, né? Começa aqui o primeiro dia dos pães asmos, aqui, que de acordo com o texto, né, a lei de Moisés, está lá no Levítico 23, ele determina que esse primeiro dia, né, dos 7 é um dia solene, é uma santa convocação, portanto é um sábado, mas não o 7º dia, é um sábado, né? Ou seja, aqui ninguém faz nenhum tipo de obra servil, né? Não se envolve em nada secular, nenhum trabalho secular. Então, passou aqui uma noite, um dia. No dia seguinte, é um dia útil, né? É um dia útil. E aí eu entendo que é onde se encaixa aqui aqueles dois textos que eu já havia mostrado. Ou seja, passado o sábado, que é esse aqui, as mulheres compraram os aromas. Ou seja, aqui, logo ao amanhecer do 16º dia, que seria, completou-se aqui a segunda noite de Jesus e estava já iniciando o segundo dia dele sepultado, elas foram comprar os aromas, né, e foram preparar, fazer todos os preparativos. E aqui também os fariseus, né, se reuniram com Pilatos para aumentar ainda mais a guarda, né, lá do local onde Jesus estava sepultado, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e começasse a divulgar que Jesus havia sido ressuscitado, né, porque eles temiam esse tipo de propaganda. E aí, como Lucas fala que no sábado elas descansaram conforme o mandamento, então o dia seguinte é um sábado, só que esse sábado é um sábado semanal, ou seja, é o 7º dia, que é como Lucas fala, né, ela descansou o sábado, né, conforme o mandamento. Então aqui aponta para aquela determinação de Deus, né, referente aos 10 mandamentos, onde fala do 7º dia. Então aqui seria o terceira noite, terceiro dia, e na madrugada do domingo, né, já quase despontando, como é dito, né, nos textos, né, tanto nos 4 evangelhos, que alta madrugada, ainda escuro, né, as mulheres foram até o sepulcro onde Jesus estava, ou seja, ainda não tinha amanhecido o dia do domingo, que é o primeiro dia da semana. E aí, elas chegando lá, não acharam o corpo de Jesus, e os anjos, né, informaram a elas que Jesus já havia ressuscitado. Então, antes delas chegarem lá e antes de amanhecer o dia de domingo, Jesus já havia ressuscitado. Então, provavelmente ele ressuscitou aqui na madrugada, em alguma parte aqui da madrugada. Então, pensando dessa maneira, fazendo uma sobreposição da forma como os judeus eles fazem a contagem dos dias, e conforme aquilo que nós, né, aqui ocidentais, né, baseado no calendário gregoriano, determinamos a contagem do dia, então é mais coerente considerar que o dia, né, dentro do nosso calendário em que ocorreu a crucificação e a morte de Cristo foi numa quarta-feira. Porque aí se encaixa, porque aí numa quarta-feira Jesus foi crucificado, né, o finalzinho dela aqui. Na quinta era um sábado solene, né, ninguém realizou nenhum tipo de trabalho. A sexta foi um dia útil, né, onde as mulheres compraram os aromas, os perfumes, né, os fariseus se reuniram com Pilatos para poder colocar guardas lá no sepulcro. O dia seguinte, a sexta, foi um sábado semanal, o 7º dia, e cumprindo aí as 3 noites e 3 dias, e no domingo, na madrugada do domingo, Cristo ressuscita. E, né, só para acrescentar, né, conforme é dito na lei de Moisés, então, no dia imediato ao sábado, que é o domingo, inicia-se a contagem da festa das semanas, né, que são 7 semanas. E esse primeiro dia é também celebrado ali a primícia, onde o povo, né, tinha que levar ali para o sacerdote, né, uma amostra, né, os primeiros
as primeiras colheitas dele, né? Uma parte daquilo que das primeiras colheitas, né? É como se fosse uma espécie de dízimo, né? Vamos dizer assim. E ali eles apresentavam, né? O sacerdote apresentava a Deus e Deus, aceitando, abençoava o restante das colheitas. Então, aqui está, né? Dessa forma, né? Eu entendo que se encaixa melhor, né? Fica mais coerente, né? Pensar dessa maneira, né? Considerando que Cristo morreu numa quarta-feira, né? No nosso calendário, né? Porque aí conseguiria se encaixar no formato como os judeus contam os dias da semana, né? E aí se cumpriria, né? Aquilo que foi definido por Senhor Jesus, que ele ficaria 3 dias e 3 noites, e ressuscitaria ao terceiro dia, né? Ou seja, após o terceiro dia, né? Aqui no domingo. Então eu acho que fica mais coerente, né? Aí só para curiosidade, né? Então aqui eu só fiz uma tabelinha aqui, mais ou menos, né? Então aqui o 14º dia seria uma quarta, né? O 15º aqui seria uma quinta, seria um sábado, né? E aqui seria o dia útil, né? O dia 16. No dia 17 aqui no sábado completaria, né? Aquele ciclo de 3 dias e 3 noites. E na madrugada do domingo Jesus ressuscita, que é o primeiro dia da semana. Esse primeiro dia, a partir dele, que aqui é as primícias, né? Aqui iniciava-se a contagem das 7 semanas inteiras. Então, por que eu penso que o sábado, que fala imediatamente o sábado, né, é a primícia, né, ser o primeiro dia, ser após, né, o sábado semanal? Por quê? Porque ele fala de semanas inteiras, então o domingo é o primeiro dia, então semanas inteiras seriam uma contagem de 7 dias inteiros, então findando no sétimo, que é o sábado. Então não seria coerente achar que o dia imediatamente após o sábado, né, pudesse ser o dia 16. Eu entendo que não ficaria coerente, né? Mas assim, respeito quem pensa ao contrário. Ninguém eu não estou aqui querendo ser absoluto no que eu estou falando, tá? Isso é o meu entendimento. Quem pensa diferente, amém, né? Cada um tem uma linha, né? Mas eu entendo ser mais coerente, e eu já vi alguns estudos de pessoas sérias que também corroboram com esse pensamento. Então, Páscoa, dia 14, início dos pães asmos, conta-se uma semana de pães asmos. 21º dia também, que é o 7º dia que se finaliza aí, a festa a primeira festa dos 7 dias, né, de pães asmos, né? Então aqui também é um sábado. E aqui no 18º dia do mês, né, iniciou-se a primeiro dia, né, que é a primícia, né, que celebra a primícia, e também inicia o primeiro dia das 7 semanas, né, inteiras. Então temos aqui 7 semanas, né, primeira, segunda, terceira, sétima semana. Como é relatado lá no livro de Atos, que Jesus, depois de ter ressuscitado, ainda ficou 40 dias lá com os discípulos, e depois ele subiu ao céu. E nisso, né, nesse dia, Jesus fala assim, não só se ausente de Jerusalém, porque para ter que receber a promessa, né, porque ele fala aqui, João batizou com água, mas eu batizei vocês com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, quando ele fala não muito depois desses dias, porque aqui, né, esse é o meu pensamento, tá? Estou supondo aqui um 27º dia, que representa o dia 40, né, que contando do dia que Jesus ressuscitou até aqui o dia que ele foi assunto ao céu. E como ele diz que não muito depois desses dias, né, partindo daquele momento em que ele estava indo ao céu, ele falou que os discípulos seriam cheios do Espírito Santo, e o texto fala, né, na sequência, que alguns dias depois os discípulos estavam reunidos ali depois do Pentecostes, né, ou seja, depois das 7 semanas, né, que depois das 7 semanas, nas 7 semanas inteiras, o dia seguinte, né, que é o domingo, ele seria o dia onde celebrava ali o Pentecostes, e esse dia era também, mesmo sendo um domingo, era um dia solene, uma santa convocação, um sábado também. Então teve 2 sábados aqui, tá? O semanal e o sábado solene. E aqui, né, foi quando teve o Pentecostes e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Então, né, como eu já mostrei lá no vídeo 4,
a minha visão, né, o meu entendimento, é que o Senhor Jesus, ele foi morto numa quarta-feira e não numa sexta, né? Porque, considerando essa ideia da inclusão, os textos, os relatos, né, não se encaixam nos dias. Então, espero que vocês tenham, né, gostado aí do conteúdo, né? Esse aqui foi um vídeo complementar, né, para tentar ser um pouco mais didático com relação ao que eu apresentei lá no quarto vídeo. E caso vocês tenham gostado, né, deixe aí nos comentários, né, caso tenha alguma dúvida ou sugestão, ou quiser expor o seu pensamento com relação a tudo isso que foi falado, também pode ficar à vontade, né? Então que Deus abençoe a todos aí e um forte abraço.